Boa noite. Que as bênçãos de Jesus, nosso mestre e amigo, incondicional de todas as horas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. É com muito carinho que nós retornamos a esta casa, que permanece em nossas lembranças, em nossos pensamentos. Certamente, de alguma forma, já estamos vinculados, pelo carinho que todos nos sentimos, nos pensamos mutuamente. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando uma obra. A obra é de autoria de Leon Tolstói, espírito, e a psicografia é da médium Sirineia Yolanda Maffei. Leon Tolstói escreveu algumas passagens, alguns encontros de pessoas que estiveram diante de Jesus ao tempo que Jesus esteve entre nós. Esta coleção dessas obras, essas passagens, essas histórias, essas narrativas, formam quatro livros, e nesses 4 livros ele fala cada um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses encontros com Jesus, encontros memoráveis de pessoas que estiveram junto com Jesus. Nós nos lembramos, na passagem anterior, quando aqui estivemos em outubro, uma narrativa que está no livro Homens Notáveis. Essa narrativa está em Mulheres Fascinantes. Existe o Retrato de Nazaré, no outro livro, e existe Hora de Recomeçar. Os 4 livros formam esta coleção, essa coletânea de encontros de pessoas com Jesus ao tempo em que Jesus esteve entre nós. As narrativas não são aquelas contidas no Evangelho, como os demais autores espirituais, Irmão X, Amélia Rodrigues, o próprio Emmanuel, vem complementar aquilo que nós encontramos no Evangelho. E nessa história que nós escolhemos para o início das nossas reflexões na noite de hoje, Leon Tolstói fala que em determinado momento, naqueles dias em que Jesus esteve entre nós, em determinado momento ele se encontrava numa cidade, imaginamos uma vila, um vilarejo pequeno, onde as pessoas simples estavam todos ali, aquela região em volta do lago, na Cesareia, naquela época. E Jesus falava às multidões, apacientava os corações, acalmava os ânimos, recomendava a paciência quando a solução para os problemas não era possível, operava curas, restabelecendo o equilíbrio do perispírito para que o corpo físico pudesse agora, sem as injunções das formas, da forma do corpo físico, que é o próprio perispírito, pudessem interferir, pudessem trazer as enfermidades, e assim eles estavam operando naquele dia. Era um dia ensolarado. E Leon Tolstói conta que o mestre passou ali boa parte do dia, final da manhã, à tarde, e mais para o final da tarde, aquele sol maravilhoso sempre deu lugar a uma tempestade anunciada também maravilhosamente, como nós estamos vendo nesses dias, Ora sol, de repente, começa aquele chuvarel, e a coisa foi mais ou menos assim. As pessoas que ali se reuniram para ouvir, para conseguir, para ter a assistência, o contato para o alívio das suas dores físicas ou morais, começaram cada um por si a se retirar, retornar aos seus lares,
E Jesus foi convidado, junto com os apóstolos que o acompanhavam, junto com os discípulos que o acompanhavam, a se refugiar em uma das casas naquele vilarejo, naquela cidade. E ele agradeceu o convite e disse que seguiriam por uma estrada. Seguiriam por uma estrada, não falou exatamente para onde, os discípulos estranharam. Porque, afinal de contas, Jesus sempre aproveitava, quando lhe faziam um convite, para que pernoitasse, para que permanecesse numa casa, ele ia e falava, continuava falando acerca do reino de Deus entre os homens. E ele excusou-se desse convite. E os apóstolos estranharam. Imediatamente ele tomou um caminho, saiu pela cidade por uma estrada, que era uma estrada mais batida. Os discípulos não entenderam muito bem e o acompanharam. E, para surpresa de todos, em determinado momento ele sai daquela estrada batida e vai pegando um caminho mais discreto, um caminho mais remoto, no meio, inclusive, de algumas plantas, seria uma selva, uma mata um pouco mais fechada. Aí os discípulos falam: aconteceu alguma coisa, o mestre hoje não está muito no seu normal. E ele vai caminhando heroicamente à frente daquele grupo de homens que o acompanhavam, sem questionar exatamente o que era que ele estava fazendo, até que eles chegaram numa clareira. Nessa clareira, eles começaram de longe a ouvir um latido forte de um cachorro que foi adestrado para isso mesmo, para avisar quando os estranhos se aproximavam da casa. E aí então os discípulos perceberam que Jesus estava indo em direção àquela casa. Quando chegaram a essa clareira, o cachorro, que era um cachorro de um porte considerável e pela sua aparência um cachorro feroz, diante de Jesus ele tornou-se um verdadeiro animalzinho inofensivo. Começou a brincar com Jesus. E Jesus começou a brincar com aquele cachorro. Não disse uma palavra aos apóstolos. Não disse uma palavra aos discípulos. E aí então os moradores daquela casa atenderam, abriram a porta e viram que era alguém a quem eles aguardavam, a quem eles estavam esperando, de quem eles ouviram falar. E aí então Jesus é convidado a entrar junto com os seus discípulos. Tratava-se de um casal já de meia idade, um pouquinho mais, que viviam ali recolhidos naquele lugar. Eles explicaram que adestraram o cachorro para que ele, o cachorro, o cão, avisasse quando viesse alguém diferente, que era para exatamente isso, não serem tomados de surpresa, mas eles estranharam a postura daquele animal, tido como um animal feroz e que estava brincando com Jesus até esta hora. E Jesus estava também brincando com aquele cachorro. O cachorro sentia-se confortável na presença do mestre. E aí então, aquele casal começou a atender aos visitantes. Primeiro, ele serviu um alimento necessário, as frutas, para que eles se recompusessem. Lá fora começou uma chuva, que era a chuva que havia sido anunciada enquanto eles estavam na vila, e começaram a conversar e Jesus apenas acompanhando. E aí então o marido discretamente falou para a esposa: eu tenho a impressão que este não é aquele que nós estamos aguardando, porque pelo que nós ouvimos falar, aquele que nós ouvimos dizer que é o Messias esperado, ele parece que conversa mais, ele parece que é mais difusível, ele parece que se interliga mais com as pessoas. E aí então a esposa disse: então vamos ficar quietos, vamos aguardar apenas que ele se manifeste.
Como Jesus não falava nada, a mulher e o marido e a chuva lá fora, todos recolhidos, os apóstolos, aquele casal, Jesus, e o cachorro também aproveitou e entrou e ficou ao lado de Jesus, como que seguro, num lugar seguro, acalmou-se, e foram convidados a pernoitar ali. Olha, nós vamos colocar aqui algumas peças, vocês já se arrumem por aí, e nós vamos dormir aqui mesmo, porque não há como você ter a viagem, disse a dona da casa, a esposa naquele casal. E aí então assim foi. Jesus foi o primeiro a pegar no sono. Era o contrário do que normalmente acontecia. Ele estava tão tranquilo, e ele então foi o primeiro a pegar no sono. E aí o casal cochichou entre eles. Certamente não é aquele que nós estamos aguardando. Porque ele já teria falado muita coisa, já teria conversado bastante conosco. E assim, dormiram todos. Dormiram, passaram a noite, no outro dia, de manhã, logo cedo, nos primeiros raios do sol, Jesus foi o primeiro a despertar e saiu da casa. Saiu daquela casa simples, deu aquela espreguiçada, todos nós sabemos como é isso, né? De manhã aquela esticadinha para ficar mais ou menos, e aí então ele voltou-se para casa, de frente para casa, e ele percebeu que anexo àquela casa havia um quarto. Um quartinho lá no fundo, bem organizadinho. E aí então ele vai em direção àquele quarto. Ele vai em direção àquele quarto e o esposo, o marido o homem, naquela casa, o esposo, toma a sua frente e ele pede: Senhor, não vá, porque nós estamos guardando um certo segredo. E aí então ele conta que mais ou menos os seguintes detalhes. Ele e a esposa, agora diante de Jesus, e ela toma a palavra e diz mais ou menos o seguinte: nós nos casamos, nós resolvemos, nos comprometemos a viver as nossas experiências juntos, com as bênçãos de Deus. E já havíamos desistido de ser pais, porque já estávamos em idade um pouco mais avançada, os filhos não vieram nos primeiros meses, nos primeiros anos, então nós deixamos isso para lá, até que fomos abençoados com a chegada, com o anúncio de uma chegada de uma criança. A mulher percebeu, estava grávida, e daí a algum tempo ela ficou grávida. Daí a tempo a criança nasceu, a criança nasceu, e quando nasceu, disse a mulher: nós fomos agraciados com um verdadeiro anjo que nos foi concedido, para que vivesse entre nós. Era uma criança adorável, Miriam é o seu nome. Nos primeiros anos de vida, era um verdadeiro anjo. Ela atendia aos animais que se achegam à nossa casa. Ela, quando começou a dar os primeiros passos, acompanhava, pedia para que eu a levasse até a praia, para que ela olhasse o meu esposo, que era pescador, dirigir-se com o barco para a pescaria. E quando o meu marido voltava da pescaria, ela pegava os peixes que ainda estavam se debatendo dentro do barco e jogava para fora novamente na água, para que eles não morressem por falta d'água ou morressem afogados. Era um verdadeiro anjo. Era alguém especial, porque não chorava por coisa nenhuma, não reclamava de nada. Era alguém um anjo que Deus colocou entre nós. Porém, começaram a surgir algumas dores, algumas manchas nas articulações. E aí então ela, que nunca havia chorado nos primeiros anos, 2, 3, 4 anos, tinha corrido tudo bem, ela começou a reclamar de pequenas dores, naquelas manchas nas articulações. Nós optamos que levaríamos ao médico
médico é um termo que nós usamos. Naquela época, alguém que pudesse diagnosticar. Não era como hoje o tratamento médico. E nós nos comprometemos a levar a um médico ou a alguém que pudesse ajudar. E o tempo foi passando, a situação foi piorando e hoje a nossa Miriam está recolhida no quarto, num estado lastimado. E aí então, Jesus, que até então, desde a tarde do dia anterior, havia permanecido em silêncio, ele simplesmente pediu licença e abriu a porta do quarto onde estava recolhido aqueles. E aí então, ao abrir a porta, ele percebeu que se tratava de um lugar simples, mas muito bem cuidado. Havia uma pequena mesa com um vaso de flores, uma cama improvisada e sobre a cama improvisada uma criança estava sob as cobertas. Sob as cobertas, Jesus levantou a coberta e viu que aquela criança estava toda tomada pela lepra. Ela estava toda com as marcas, as úlceras da hanseníase. Jesus então cobre novamente a criança e sai para respirar, faz uma concentração, ou eleva os pensamentos a Deus, ou sei lá, ele, mais uma vez, ele observa o céu, que está ensolarado, e volta para a criança, volta para dentro do quarto. Ao sentar do lado da criança na cama, a criança acorda. Miriam acorda e dá um sorriso e fala para o pai e para a mãe: papai, mamãe, este é aquele com quem eu sonho todas as noites, aquele com o qual eu me encontro, não estou mais doente, e ele diz que eu vou ficar bem. E aí então Jesus sorri para ela e diz apenas: acalme-se. Tenha um pouquinho mais de calma, nós já estamos trabalhando para que você melhore. E colocou a mão sobre a testa da criança, e aí então nós paramos um pouquinho a nossa narrativa para tentar entender o que a doutrina espírita nos fala acerca dessas aflições que muitas vezes nós passamos. Muitas vezes nós passamos pelas dificuldades, pelas aflições, pelos tormentos, pelas enfermidades, pelas dores, e lógico, nós nos incomodamos com isso, porque afinal de contas nós queremos viver sempre em harmonia, tudo em ordem, de preferência sem muitos problemas ou com problemas mais ou menos fáceis de serem resolvidos, e não nos atentamos que às vezes as aflições que se abatem sobre as nossas realidades no dia a dia são ferramentas que a divindade coloca à nossa disposição ou traz de encontro a nós para nos ajudar no nosso caminho rumo à perfeição. Allan Kardec, examinando esta questão, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala acerca das aflições, quando Jesus, no Sermão da Montanha, disse mais ou menos o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Nas palavras do Evangelho de Mateus. E Allan Kardec, ao analisar essas palavras, esses ensinamentos de Jesus acerca das aflições, quando o Mestre fala das bem-aventuranças, ele nos traz algumas ideias à luz da doutrina espírita. A justiça das aflições. Todos nós passamos pelas aflições. Quem ainda não passou por alguma aflição, se prepara, porque vai passar. Não é praga, é o normal. É o normal que nós
que uma vez nós falamos, quem ainda não passou pelas aflições, se prepare, o pessoal fala assim, pronto, já está olhando fraco. Não é isso. Se nós não passamos pelas aflições, nos preparemos. Porque às vezes nós desejamos algo relativamente tranquilo na nossa vida. Queremos uma vida estável, sem muitos problemas que nos tragam um excesso de preocupações, e na realidade não é exatamente isso que acontece. Às vezes, quando nós já superamos uma fase, aparece um problema novo, uma questão nova, que vai, num primeiro momento, pelo menos, nos trazer aflições. Fora aqueles casos em que nós trazemos compromissos de outras épocas para serem solucionados. E aí então, quando os benfeitores espirituais nos falam que todos nós passamos pelas aflições, e quando passamos pelas aflições, temos que ter em mente que estas aflições têm uma causa justa, isto é uma realidade. Por quê? Porque às vezes nós imaginamos, o que é que eu fiz para Deus permitir que isso acontecesse comigo? Alguém já perguntou isso aqui? Não. Só eu. Então eu vou baixar minha mão. Né? Às vezes acontece. Acontece uma coisa tão inesperada que a gente pergunta, mas onde estava Deus que permitiu que isso acontecesse com a gente? Existe uma causa, embora muitas vezes a gente não lembre. Essa causa pode estar nesta encarnação. As causas atuais das aflições. Nesta existência, em algum momento, nós ficamos desatentos e aconteceu alguma coisa, nós já estamos sofrendo as consequências. E muitas vezes as causas, se não estão nesta existência, estão em outras existências. Porque a doutrina espírita nos ensina ou nos explica que todos nós temos sucessivas experiências. Nós fomos criados em determinado momento. A partir dali, imortalidade afora, nós vamos passar por várias experiências, tantas quantas forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento. É natural que às vezes nós cometamos alguns erros aqui e que naquela existência não tenha ficado muito bem resolvido, venham as consequências para as existências posteriores. Então as causas podem ser atuais, se nesta existência, ou estarem em existências anteriores. E então a justiça das aflições, ela sempre existe. Ela sempre existe porque Deus não seria justo se permitisse que nós passássemos pelas dores, pelas preocupações, pelas aflições, sem motivo justo. Então, e mais um detalhe, nós não carregamos, ou nós não passamos por provas, por situações insuperáveis. Se Deus permitisse que nós passássemos por algo além das nossas forças, Deus também seria injusto. Quando nós falamos Deus, nós lembramos Deus igual à lei divina. Né? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, estabelece as suas leis, e essas leis é que vão trabalhar com as ocorrências das nossas existências. Mas às vezes a gente fala assim, mas eu não me lembro do passado, eu não me lembro de ter feito nada de errado. Às vezes nesta existência, nós até esquecemos de determinados detalhes, desta existência. Imagine existências anteriores. O que a gente esquece desta existência? Porque as coisas vão acontecendo no nosso dia a dia, toda hora, todo instante, e às vezes nós não nos ligamos àqueles fatos. O que é algo salutar. Né? Se nós, por exemplo, sofremos determinadas decepções, é natural, ou é melhor que nós não nos apeguemos àquelas situações. Agora, se nós erramos, e às vezes acontece isso, só às vezes acontece isso, às vezes a gente esquece também, porque o turbilhão de acontecimentos do nosso dia a dia é uma realidade. Agora, às vezes as pessoas falam, mas eu não me lembro dos meus erros em outras
existências? Ainda bem. Allan Kardec nos fala acerca do esquecimento do passado. E no esquecimento do passado, os benfeitores amigos têm uma frase muito oportuna. Eles dizem mais ou menos o seguinte: se nós nos lembrássemos de todos os nossos equívocos em existências passadas, de todos os nossos erros, nós simplesmente enlouqueceríamos. Nós não teríamos forças para superar as consequências. Muitas vezes nós prejudicamos um familiar, um amigo, alguém que nesta existência é um familiar, um amigo, mas em outra existência nós prejudicamos. Agimos de uma forma desleal, agimos de uma forma violenta, prejudicamos das mais variadas formas. E se nós nos lembrássemos disso, como é que nós ficaríamos nesta oportunidade, convivendo com aquelas pessoas? Então, é ainda bem que nós não nos lembramos. Se nós nos lembrássemos, nós simplesmente enlouqueceríamos. Mas isso tudo nos leva a uma outra conclusão. Neste capítulo, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado dos aflitos, lá nas instruções dos Espíritos, os benfeitores amigos nos falam acerca da felicidade. E falam que a felicidade ainda não é deste mundo. Na realidade, eles não falam do ainda. O ainda foi colocado por conta nossa. Por quê? Eles dizem, a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo ainda. Porque um dia a Terra, este planeta, que abençoadamente nos acolhe, vai chegar num patamar onde os espíritos, nós que aqui, se aqui estivermos a estagiar, vamos ser imensamente felizes. Ainda não somos, porque a Terra ainda tem muitos contrastes, né? Ainda somos um planeta em que estamos nas primeiras etapas do desenvolvimento. Já passamos da fase primitiva, já estamos agora naquela etapa de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração, que ainda não vai ser um mundo feliz, mas vai ser pelo menos alguma coisa diferente do que nós estamos vendo na atualidade. E sobre a felicidade desse mundo, porque a nossa busca é a felicidade. Todos nós trabalhamos, realizamos, fazemos as coisas para quê? Para nos sentirmos bem. Bem-estar que traz felicidade, né? As nossas ações falam, têm esse objetivo. No Livro dos Espíritos, na parte 4, quando Allan Kardec fala das esperanças e consolações, no capítulo 1, das penas e gozos terrestres, os benfeitores espirituais, indagados por Allan Kardec acerca da felicidade e da infelicidade relativa, nas questões número 920, Allan Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade plena, de uma felicidade completa? Ainda não, respondem os benfeitores amigos. Ainda não, pois a vida lhe foi dada como prova ou como expiação. Mas dele depende abrandar todos os males e ser tão feliz quanto possível. Nesta questão número 920, os benfeitores amigos nos falam que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Provas por quê? Porque nós, na nossa marcha, no nosso caminho rumo ao aperfeiçoamento, vamos recolhendo informações, vamos aprendendo a todo instante. Todos os dias, em todo momento, quando estamos no momento de vigília, no momento desperto, todos nós recebemos informações, as mais variadas informações. E colocamos em prática todas essas informações que nos chegam, todo esse aprendizado. O nosso aprendizado consiste em conhecer e depois fazer com que isso se transforme em atividade, colocar em prática. Então, receber a informação e o conhecimento.
Para termos conhecimento, nós passamos pelas experiências físicas, que são experiências de provas ao nosso aprendizado, como o aluno na escola, né? O professor dá a matéria, e depois uma avaliação para ver como está o aprendizado dos alunos. Nessa situação de prova, nesse período de provas, nessas etapas reencarnatórias, onde o espírito vai numa encarnação relativamente simples e curta diante da imortalidade agora, porque a vida, por mais prolongada que seja, quanto? 100 anos, 110, 120 anos, é muito, mas vamos imaginar 100 anos. 100 anos na vida física é muito pouco diante da imortalidade agora. Então, para nós que estamos vivendo o momento, talvez seja alguma coisa um pouco mais prolongada, mas não é. A vida física ela é relativamente simples. São várias e sucessivas experiências, são várias e sucessivas reencarnações, onde nós colocamos à prova aquilo que nós recebemos de informação, de aprendizado e de conhecimento. Como às vezes, ao realizar essas provas, nós cometemos pequenos equívocos com consequências mais tarde, que vamos colher mais tarde, aí então nós precisamos também das expiações. Por isso ainda o problema de provas e expiações. Quando nós nos deparamos com um erro, com um equívoco, o que acontece? Primeira coisa que acontece, a gente sempre lembra isso. Quando a gente erra, o que acontece? Para a gente retornar, estamos indo, cometemos um erro. E aí o que acontece para que nós retornemos à harmonia para com a lei divina? Primeira coisa, são 3 fases, né? Primeira fase, exatamente, arrependimento. Segunda fase, expiação. Terceira fase, reparação. Sempre isso. Sempre quando nós erramos, as consequências advirão, e para retornarmos à harmonia, nós precisamos passar pelas 3 fases. Isso pode acontecer numa mesma encarnação. Isso não quer dizer que nós precisamos viver N encarnações para superar um problema. Não é isso. Mas todas as vezes que nos equivocamos, nós precisamos retificar o nosso erro, para retornarmos à harmonia. Na questão número 921, Allan Kardec pergunta, os benfeitores respondem: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade ou da sua própria felicidade. E aí, nós relembramos aquilo que eles já ensinaram lá na questão de 843, acerca do livre-arbítrio. Todos nós temos, de uma forma absolutamente respeitada de forma absoluta, a liberdade. Nós temos liberdade para agir. Temos liberdade para tomar as nossas decisões, escolhermos os nossos caminhos. A partir do momento em que nós agimos, nós detonamos os dispositivos do determinismo da lei divina, ou seja, as consequências advirão para o bem ou para o não muito bem, para aquilo que nós agimos de forma acertada e para aquilo que agimos de forma equivocada. Colheremos as consequências. E na questão número 922, ainda falando da felicidade, os benfeitores respondem, Kardec pergunta: há uma medida comum de felicidade para todos os homens? Existe uma regra que, se nós todos seguirmos, nós vamos ser o mais feliz possível, pelo menos o mais relativamente possível, mais feliz relativamente possível? Existe uma regra. Os benfeitores falam: para a vida material, a posse do necessário; para a vida moral, a consciência tranquila do dever retamente cumprido, e a fé no futuro. A doutrina espírita nos ensina, ou nos explica como é a vida, como é a nossa experiência mais além, né? O Espiritismo não veio trazer uma novidade, não, isso já era uma crença, né? Uma crença mais primitiva. Os povos mais primitivos já tinham essa crença, porque a vida sempre continua.
é que em determinado momento, determinadas correntes religiosas, aboliu-se essa parte. Mas a reencarnação ou as vidas sucessivas sempre foi algo ou objeto de estudo, de crença das mais variadas religiões e das mais correntes, diferentes correntes filosóficas. Né? O que a doutrina espírita vem e explica? Explica como é a vida de forma continuada depois da vida física. Só isso, mais nada. Né? De tal forma que aqueles de nós que estamos estudando, aprendendo, despertando para os ensinamentos da doutrina espírita, quando alguém me perguntar, você acredita em reencarnação? Nós nem respondemos mais que acreditamos. Nós sabemos o que é a reencarnação. Pelo menos temos o dever de saber o que é a reencarnação. Pelo menos temos o dever de conhecer como é o mecanismo da reencarnação, das sucessivas existências. Para a vida material, a posse é necessária. Isso é muito subjetivo também, porque existem pessoas que, como mínimo, são imensamente felizes. E existem pessoas que, nem tendo o mundo inteiro, conseguem ser felizes. Então, a posse é necessária. Depende de cada um. Existe uma questão no Livro dos Espíritos em que os benfeitores amigos nos dão uma ideia. Aquele que mais feliz aquele que mais feliz consegue ser, aquele que menos necessidades tem. Esta é a fórmula. Né? Não é que nós vivemos no mundo material, com necessidades materiais, com realizações materiais. Nós precisamos da vida material, inclusive para fomentar o progresso, o trabalho através do nosso desenvolvimento intelectual. Né? Mas as nossas necessidades, quanto menos necessitarmos, mais felizes nós seremos. E a consciência tranquila de dever retamente cumprido. Quando nós fazemos alguma coisa, a nossa consciência nos alerta. Rapaz, você está exagerando. Não é desse jeito. Acontece com todo mundo, né? Só comigo? Não é possível. Isso acontece só comigo. Acontece com todo mundo. Estamos exagerando. A nossa consciência nos alerta. Você fez alguma coisa que não deveria ter feito. Disse alguma coisa que não deveria ter dito. Realizou alguma coisa que não deveria ter realizado. Ou poderia ser diferente. A nossa consciência vai nos alertando. E a nossa consciência é o melhor sinal que nós temos. Né? Basta que nós nos afinemos com os benfeitores amigos. Todos nós temos pelo menos um. Na questão 1926, ainda falando da felicidade, os benfeitores amigos nos falam acerca o homem. O mais rico dos homens é aquele que tem menos necessidades. É aqui que ele fala daquelas necessidades que nós criamos de forma equivocada. Por exemplo, a televisão. Alguém aqui assiste televisão? Não? Ninguém, né? A televisão faz uma propaganda de um determinado produto. E enquanto a gente não conseguir adquirir aquele produto, nós vamos nos achar infelizes. Não é nada disso. Essas necessidades são necessidades aparentes. São necessidades, né? Pode ser uma coisa um pouco mais desejada em determinado momento, mas tudo é questão de modo. Com respeito, tem alguém aqui que trabalha na televisão? Tem algum dono de televisão por aqui? Não. Televisão é propaganda, é coisa de época. Né? É da moda. Depende da moda, depende do momento. Bom, para caminhar em direção ao encerramento das nossas reflexões, nós vamos voltar lá naquele quartinho onde Jesus sentou do lado daquela criança, Miriam, e ele coloca as mãos sobre a cabeça de Miriam, e aquela criança começa a lembrar de determinados detalhes que ela não conseguia compreender. Lógico, ela só estava rememorando com a ajuda de Jesus, com o seu psiquismo superior.
E aí então ela começa a perceber que Jesus vai lá, naqueles tempos, lá no Antigo Egito, em Tebas, onde ela, a criança, vê um príncipe. É um príncipe, filho, um dos filhos do faraó. E esse filho do faraó é um moço que tem tudo que ele podia almejar. Tem condições materiais, ele tem as disposições de determinar que se faça isso ou aquilo, porque ele tinha, ele tinha o poder que um príncipe tem. Ali, naquela cidade de Tebas, vivia um mercador. Esse mercador adquiriu, junto a uma caravana do deserto, alguns escritos. E estes escritos, o mercador ia fazer uma cópia, mandar fazer uma cópia, para que ele presenteasse o príncipe com os originais daqueles escritos. E aí então esse mercador contratou o serviço de um escriba. O escriba era alguém que fazia cópias, fazia determinados escritos. Era o escriturário, como a gente fala nos dias de hoje, né? E aí então, este escriba foi contratado, mas ele não trabalhava sozinho. Ele trabalhava com a sua filha. A sua filha era um pouco mais uma adolescente, mas ela era uma exímia copiadora, uma exímia escriba também. E isso era algo não muito usual, porque as mulheres, naquela época, não exerciam essa atividade. O escriba então foi contratado para fazer a cópia daqueles escritos, e para que tudo funcionasse a bom termo, o escriba e a sua filha foram trazidos à casa do mercador, para que ali na biblioteca, naquela verdadeira mansão, um verdadeiro casarão, na biblioteca da casa ele pudesse se valer de todas as ferramentas, necessários para a cópia daqueles pergaminhos, daqueles escritos. E um dia eles estavam já recolhidos à noite para o repouso, quando ouviu-se aquela algazarra na casa. Era uma festa. A moça despertou de madrugada, foi despertada de madrugada para ser apresentada ao príncipe. Afinal de contas, o mercador ia presentear o príncipe. Ele adiantou e falou assim: o senhor não sabe, você não sabe, fizeram muito amigo, você não sabe, eu estou para lhe presentear com os originais de algumas instruções, alguns escritos já muito antigos, mas que são valiosíssimos em termos filosóficos. Mandei fazer uma cópia, eu vou ficar com a cópia e te dou o original. O mercador falando para o príncipe: você não sabe da maior. Quem está ajudando o escriba que faz a cópia dos originais é a sua filha. O príncipe não acreditou e falou assim: eu não acredito que uma moça, uma mulher, faça esse tipo de trabalho. E aí então, meio da noite, meio da madrugada, a moça foi acordada para ser apresentada ao príncipe. Ela ficou meio chateada. Alguém aqui ficaria chateado de ser acordado no meio da madrugada para ser apresentado aos caprichos de alguém que só por capricho quer conhecer? Pois é, ela foram apresentados, e o príncipe falou assim: olha, a partir de amanhã eu vou acompanhar o seu trabalho. E ela ficou meio nervosa sim, meio afobada, meio tensa, porque afinal de contas, trabalhando com alguém, olhando o que você está fazendo, é tudo, né? É duro isso, todo mundo tem essa dificuldade, todo mundo sabe como é que é, né? Pois é, foi isso que aconteceu. Na manhã seguinte, ela começou a trabalhar junto com o seu pai, ali ao lado da biblioteca, e nada do príncipe apareceu. A hora que eles pararam, deram aquela pausa para a refeição, o príncipe se apresentou e falou assim: eu estou aqui desde antes de você chegar para começar a trabalhar. Eu estou vendo o seu trabalho, de fato eu acredito que você é que está trabalhando junto com seu pai. E falou assim para o mercador: eu não quero os originais, eu quero que você me dê as cópias que estão sendo feitas por esta jovem e pelo seu pai. Nos dias seguintes,
o príncipe voltou e acompanhou todo o trabalho. Um belo dia, o pai da moça acordou disposto. Talvez uma gripe, alguma coisa, essas coisas que acontecem que a gente fica meio indisposto. E a moça foi fazer o trabalho sozinha. Na hora em que ela fez a pausa para uma refeição, para recobrar as forças, o príncipe a convidou para dar uma volta na propriedade. E aí então começaram a dar uma volta, começaram a conversar. Ela ficou apaixonada pelo príncipe. E o príncipe, no primeiro momento, deu a entender que também estava apaixonado por ela. Só que depois que eles tiveram um relacionamento mais íntimo, o príncipe voltou para a sua vida, que era normal. Ele, de fato, era conhecido por ser um galanteador, e ela ficou arrasada. Terminaram o trabalho, o pai, o escriba e a moça entregaram o trabalho ao mercador, que depois ia entregar ao príncipe, e retornaram à sua vida. A moça ficou tão decepcionada com aquela situação, ou com aquela atitude do príncipe, que anunciou ao pai que haveria de se casar. Ela ia se casar com um amigo seu desde a infância. Anunciaram o casamento e se casaram. Se casaram, o casamento também era outro nome que tinha, mas assumiram o compromisso de viverem juntos. Ali, uma casinha próxima onde o pai morava. E daí a 3, 4 meses, para surpresa do pai, do escriba, o príncipe bate a porta e quer falar com a moça. E aí então o pai fala: olha, ela hoje já está casada, já assumiu um compromisso, mora perto. O príncipe foi lá na casa dela, olha só o atrevimento, foi até a casa dela e falou: vem comigo. Ela falou: não é assim, eu já assumi um compromisso, a situação hoje é diferente, o meu marido sabe. O termo é outro, casamento, marido, esposa, os termos eram outros. Mas eu assumi já um compromisso com o meu marido, já estamos casados, ele sabe da história e estamos comprometidos. O que o príncipe fez? O príncipe ficou tão despeitado, não sei se esse é o termo que a gente pode usar, que ele mandou prender o casal, mandou prender a moça, mandou prender o marido, que não tinha nada a ver com isso. Estavam ali, mandou prender numa das masmorras, nos calabouços de um dos castelos ali em terras dele. E eles ficaram ali esquecidos. Os encarregados de manter aquela prisão sabiam que há muitos anos havia passado por ali um preso, alguém que tinha ficado detido ali naquelas masmorras, e que tinha tido alguma coisa estranha no corpo, algumas úlceras, algumas feridas, era a ranceníase, mas eles não sabiam o que era na época. E aí então, quando um dia o príncipe lembrou, passados muitos meses, perguntou: e aquela moça e o seu marido? Ele ainda estava apaixonado. Aí foram verificar e a moça já estava com um estágio avançado da ranceníase, a lepra, e o seu marido já havia até desencarnado, já havia falecido. Dava um pouco tempo, ela também faleceu. E aí então Jesus tira a mão da cabeça da criança, daquela menina, Miriam, e ela se dá conta de que ela era o príncipe reencarnado. Sua mãe e seu pai eram aquela moça e o seu marido que haviam perecido na prisão. E aí então Jesus, mais uma vez, príncipe, chega a hora do fim das suas aflições. Ele põe as mãos, e aí então aquelas feridas, aquelas úlceras, elas vão se recompondo, o corpo começa a ficar totalmente limpo. Era assim que Jesus fazia, quando possível. Porque nem todas as curas Jesus operou. Por quê? Porque às vezes nós estamos enfermos. Pedimos para que a divindade, Deus, os benfeitores amigos, nosso anjo da guarda, nos cure das dores, das enfermidades. Mas as dores e as enfermidades têm suas matrizes onde? No perispírito. Nós trazemos as marcas, as matrizes das nossas dores, das
de outras experiências no nosso corpo espiritual. Jesus, com o seu psiquismo superior, viu isso, conhecia a história daquela menina, sabia o que ela tinha realizado no passado, sabia como ela estava envolvida com os pais da autoridade, na época, a moça e o seu marido. Então, Jesus sabia que já havia condições para que a harmonia se restabelecesse, que o corpo fosse restabelecido. Então, ele opera a cura do perispírito, por consequência, as energias curadoras também curavam o corpo físico. Isso Jesus fazia sempre. Às vezes, ele não operava essas curas. E o que ele recomendava nessas horas? Um pouquinho mais de paciência. Um pouquinho mais de paciência, que as dores, se não passam agora, mais adiante vão passar. E aí então a menina, completamente restabelecida, ele pede para que ela durma mais um pouco, ela vai então se restabelecer através do sono físico. Ele pede ao pai e à mãe, que agora estão em prantos com aquela situação, porque eles assistiram aquilo. E ele pede para que o pai e a mãe mudem roupas, todos aqueles aparatos que guarneciam aquele quarto onde a moça estava, e fala assim: vão ficar apenas algumas manchas que no decorrer de 2, 3 dias vão desaparecer completamente. E os apóstolos, que estavam lá fora e estavam assistindo, quando Jesus sai do quarto, sai daquele quartinho, olha para os apóstolos e diz mais ou menos o seguinte: homens de pouca fé. Porque eles não sabiam por que Jesus não quis ficar na aldeia, não quis ficar naquela cidade, pegou uma estrada debaixo de uma tempestade, quase chovendo já, entrou por um caminho, um atalho, e chegou naquele lugar que não dava para lugar nenhum. E aí então eles compreenderam que Jesus já estava com o seu pensamento voltado para aquela criança. Diante das nossas experiências, todos nós temos as nossas experiências individuais, às vezes acontece de nós passarmos ou termos no nosso convívio alguém que passa por difíceis aflições. Tenhamos isso em mente, que a bondade divina, a misericórdia divina sempre nos atende, sempre nos assiste, conforme as nossas necessidades. E as dificuldades de hoje são prenúncios de melhores dias nos dias que virão. Tenhamos isso em mente, que Jesus nos oriente.